Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 8 de junho de 2025, estamos iniciando mais um culto. Lembrando a vocês, nós estamos no YouTube, canal Apóstolo Carlos Ferreira, e também estamos fazendo experimento nós estamos no Facebook, Apóstolo Carlos Ferreira. Estamos também fazendo experimento no Facebook, Ministério Batista Apostólico Toque do Chofar. Tem ali só acho que 2, 4 visualizações, 2 inscritos. Eu, voltando a ter meu celular, iremos retornar o culto online. E para fazê-lo no YouTube tem que ter um número X de inscritos para que o YouTube aceite. Aí, se for da vontade de Deus, nós estamos fazendo esse experimento. Aí, podendo ir ali, se inscrever, para poder a gente ter um acesso melhor e começarmos a transmitir pelo YouTube também. Nós já estamos há 6 anos fazendo essa transmissão pelo Face. Se for na vontade de Deus, iremos estar estendendo para o YouTube. Este ano, Deus permitindo, nós estaremos completando 10 anos de congregação. É uma caminhada boa. Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Deus e Pai, estamos em Tua presença, pedimos perdão por nossas faltas. Coloco a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Senhor Deus, leva cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, para que a gente possa estar preparado também para receber o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me der só dos céus, faça cair por terra toda tentativa de interferência dos homens e das trevas, de tentar impedir ou tentar atrapalhar a qualidade da realização desse culto, da transmissão desse culto e desse culto chegar em quem que o Senhor quer que chegue. Abençoa-nos, ó Deus. Ser conosco em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar fazendo pedido de oração agora. Está fazendo a oração agora neste momento. Tem alguns pedidos em especial. Entrou em contato conosco, não sei de qual país, de qual local especificamente, esqueci de observar isso, mas James Garlaia pede oração para o filho José, também coloco Joseph, também coloco minha mãe, meu irmão José Camilo, coloco também meu sobrinho Vitor André, todos eles são na área de saúde. Deus e Pai, coloco a oração a Deus, está sendo formulada agora neste momento, por esse, por essa que está ouvindo e assistindo. Coloco, Senhor, todos os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita. Sim, ó Deus, em especial pedimos, ó Deus, todas as áreas, mas em especial na área de saúde.
que o Senhor venha fazer um milagre, ó Pai, na vida de José, ó Pai. Ser com ele, ó Deus. Faça um milagre. Sabemos que o Senhor pode operar, ó Deus, milagre. Coloque também minha mãe, José Camilo, o Vitor André. Venha, Senhor, impactar para essa área de saúde. Fortaleça, Senhor, cura. Estabeleça o teu propósito, ó Deus. Em todas as áreas, mas especificamente na área da saúde. Abençoa também, Senhor, cada pedido de oração que está aqui nessa casa que não foi respondido. Opera e age, ó Pai. Não. Segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sim, ó Deus, vem com o teu propósito, ó Pai. Age, responda, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo, ela é simples ao mesmo tempo complexa. Tão simples que é. Sendo assim, se de repente eu não consigo passar na simplicidade, não dá para entender. Eu glorifico ao Senhor por Ele estar na direção, me dando sabedoria para transmitir. A mensagem de hoje é: Deus Todo-Poderoso, Senhor e Pai. Ele se apresenta como um Deus Todo-Poderoso, Senhor e Pai. Em hebraico é El Shaddai, Adonai, Ab, Pai. Coloquei aqui. Deus em hebraico é El. Todo-Poderoso em hebraico, Shaddai. Senhor em hebraico, Adonai. Pai, ele já tem duas diferenças. Ab, que é A-B, significa pai. Agora, Abba significa paizinho. Então tem duas traduções. Ab, com B mudo, e Abba. Ab é pai. Abba, paizinho. Vocês vão entender que tem uma diferença muito grande essa apresentação. O nosso Deus é todo-poderoso, é Senhor e é Pai. O nosso Deus como todo-poderoso, eu procurei tirar aqui um exemplo, mostrando o poder de Deus lá no início. Sempre demonstra o poder dele, mas de uma maneira bem forte. Gênesis capítulo 6. Aqui você consegue expressar e entender a criação também, podia ter colocado aqui a criação. Quando Deus faz todas as coisas, podia ter colocado. Podemos, vamos lá na criação. Será o primeiro. Vou até colocar aqui a criação. Eu vou considerar aqui o primeiro, a criação. Não vou entrar em detalhe. Diz o seguinte, no primeiro 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro, se Deus criou os céus, se Deus criou a terra, tudo que está no céu e tudo que está na terra, mostra, dá para entender a dimensão do poder de Deus. Na minha infância, eu estive no mar, no Rio de Janeiro, em família. Estava chovendo muito, não deu para contemplar bastante, apesar que eu contemplei, não esqueço, a fúria do mar tempestuoso. Mas depois de casado, foi comemorar 15 anos de casado, nós fomos no Espírito Santo. Quando eu contemplei, pude contemplar, na minha idade adulta, aquele mar gigantão, não tem como você não perceber o poderio de Deus, Criador do céu e da terra. No versículo capítulo 6, que é o que eu tinha notado, entra algo interessante também. 6, 11 a 13. Diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: corrompido. Como é que é no seu? Ser vivente. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você falou ser humano. Ser humano. Ó. Aí fala o seguinte assim, ó. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O Senhor contemplou, alguns estudiosos falam assim, mas a terra naquela época lá, a civilização era pequena. É só aquele pedacinho ali onde que é o Oriente Médio, onde que é a Europa, bem naquele miolinho. Não importa. O que importa é que a Bíblia diz que quando houve o dilúvio, os maiores picos foram alcançados. Então quer dizer que Deus criou uma situação no mundo inteiro, ao ponto de mexer nas posições dos continentes. Dizem que o sertão, os lugares mais secos, os lugares mais centrais do Brasil, tinha mar, existe presença de conchas. E outras situações mais, continentes foram separados, muitas mudanças aconteceram. E o dilúvio foi uma delas, mostrando o poderio de Deus. Outro também mostrando também o poderio de Deus também, que eu coloquei, está em Gênesis 11. Gênesis 11 também dá para a gente ter um vislumbre do poder, da interferência do poder de Deus. Diz o seguinte, 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo o que intenta fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Olha só para você ver outra situação. O Senhor veio e ele fez com que o povo se dispersasse, misturando as pessoas, separando as pessoas por linguagem estrangeira diferente. Uns falavam aramaico, outros falavam grego, outros falavam e foram dispersando. O poderio de Deus demonstrado. Nunca o Senhor deixou de demonstrar o seu poder, mas até aqui ele tem se apresentado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como Deus Todo-Poderoso, ele manifestava, sim, este medo, esse temor, essa grandeza. Mas houve outro momento que ele ia se apresentar como Adonai. Como eu disse para vocês, Adonai significa Senhor. E a tradução aqui é bem nítida, dono. Até então, é o Shaddai, Todo-Poderoso. E agora ele se apresenta como Adonai, o Senhor, o dono do seu povo. Aqui em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Ele deixa isso bem claro nos versículos 2 e 3. Êxodo 6, 2 diz o seguinte:
Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como um Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor Adonai, não lhes fui conhecido. Você fala assim, mas como que significa isso? Quando você vai ler ali, você vê o início, as coisas acontecendo, você vê Abraão, Isaac, Jacó, você vê um relacionamento de Deus para com eles de uma maneira bem diferenciada. É quase que, aparentemente, eles levassem a vida como eles queriam. E o Senhor interferia, o Senhor aparecia, o Senhor conversava, eles tinham visões. Abraão encontrou várias vezes com o Senhor. Jacó lutou fisicamente com um anjo, que seria a tipificação de Jesus, com o anjo do Senhor. Era quase que se eles fossem um boi selvagem, fazendo as coisas, ia acontecendo e o Senhor contemplando e de vez em quando interferia, como no caso da Torre de Babel, como no caso do dilúvio. E as coisas iam assim. Mas o Senhor falou para Abraão que aquela descendência dele iria ser escravo no Egito por 400 anos. E eu acho engraçado que José, ele era dessa família nômade, uma família esquecida, uma família insignificante, tinha condições financeiras sim, mas era tão insignificante que quando houve um problema com a tribo lá, eles tiveram que sair correndo porque eles não tinham capacidade de enfrentar outros povos. Ele era o mais novo, depois iria nascer Benjamim, e ele foi levado cativo para o Egito. Ali no Egito, José se tornou governador, mas mesmo como governador, ele era cativo. Tanto é que quando o pai dele morreu, ele teve que pedir liberação a Faraó para que ele pudesse levar o pai para ser enterrado. Mesmo depois de ele ter feito os feitos todinho dele, ele continuou cativo. Mas era um cativeiro, assim, com uma certa regalia. É como se fosse aquele escravo que um senhor tinha, e esse escravo era tratado como filho, mas não era filho. Ele era tratado como um amigo, mas não era amigo, era escravo. Podia até morar lá na casa grande, podia até comer na mesa com eles, mas era um escravo. Assim se tratava José. Assim se tratou todo o povo que foi para o Egito. E o Senhor permitiu que eles fossem para lá para ser escravos. É algo muito estranho. De repente morreu José, morreu aqueles irmãos de José, morreu todas aquelas crianças que viram os feitos ali de José como governador, e morreu também o faraó. E veio outros faraós, e o povo hebreu foi ficando muito numeroso no Egito, ao ponto de ser a principal fonte econômica do Egito, e ao mesmo tempo ser a principal ameaça de destruição do Egito. O que eles fazem? Eles começam a tratar os hebreus com tirania. Aquele período de regalia do povo ficar escravo, mas ser bem tratado, acabou. Eles começam a ser oprimidos. Sabe o que é uma pessoa, de repente, ela tem uma vida boa? Digamos, uma mulher está na casa ali, tem tudo do bom e do melhor, respeitado pelos pais, de repente ela casa com um tirano, casa com um homem violento, casa com um homem que não presta, e aí ela começa a se sujeitar, começa a mudar a identidade dela, ela começa a cair numa submissão tão, não é de esposa, mas de escrava, que as pessoas, que os amigos de infância já não conhecem reconhecer aquela pessoa mais. Uma diferença pequena aí de 10 anos. A pessoa está totalmente apagada.
e totalmente temerosa pelo marido que tem, aí cria os filhos também da mesma forma. Eu já vi cena desse tipo. Uma pessoa criar os filhos e ela própria viver sobre essa ameaça gigantesca. 10 anos de diferença. Agora você imagina isso por 400 anos. 4 décadas de opressão gigantesca. Nos tempos atuais, há pouco tempo atrás, os brancos achavam inadmissível um negro ser humano. Tinha um branco que acreditava piamente que o negro tinha vindo do macaco. Achava inadmissível um branco sentado numa mesa, entrar dentro de uma igreja para orar. Achava inadmissível um negro ir para uma universidade. Quando começou a permitir, com uma separação, vocês podem fazer, mas vocês no seu canto, eu no meu. Qual a diferença que tem entre o negro e o branco? Não existe nenhuma. Mas a nossa cultura, a nossa sociedade, no mundo inteiro, aceitou a ideia de que o negro não era gente. Da mesma forma, o índio não é uma gente. Da mesma forma que um judeu não é gente, de que um outro estrangeiro não é gente naquele país. E assim aconteceu aqui. E o faraó se tornou o senhor absoluto deste povo. E Deus falou aqui, olha, até agora eu tenho me apresentado ao meu povo como El Shaddai Todo-Poderoso. Mas para que Deus se apresentasse ao povo dele como Adonai, incrível, Deus permitiu que o povo experimentasse uma tirania. Primeiro o povo experimentou 400 anos de domínio de um homem sobre um homem, para ele poder vir com o senhorio dele. Eles se tornaram, Faraó se tornou dono deste povo 400. Agora Deus vem e fala assim, agora eu sou o dono. Incrível, mas com a permissão de Deus. Olha para você ver como que Deus inverte essa situação. Como que faz isso? Tem aqui no Brasil um livro de uma pessoa que aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus porque ele viu a manifestação do poder de Deus. Ele estava sendo preparado para ser... Ele era satanista, era satanista. E ele começou a ver, na hora que ele viu que o poder de Deus é maior do que o poder dos satanistas, ele se converteu. Aí você fala assim, mas se converteu por interesse. Todos nós só nos entregamos a Jesus quando a gente reconhece o poderio de Jesus. Ele mesmo falou que esses sinais devem acompanhar aqueles que creem. Então, no mundo espiritual, o que determina alguma coisa é o poderio. Jesus só se torna o seu Senhor porque ele mostra o poder dele para você. E aqui da mesma forma, houve uma luta de poderes. Olha para você ver aqui em Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, não sei se deu para você entender essa transição. Êxodo, capítulo 9, versículo 13 e 16, diz assim o Senhor. Diz o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo. Êxodo 9, 13. Levanta-se pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que sabeis que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Não tem ninguém semelhante como o Senhor. Ele tinha que mostrar isso, deixar bem nítido. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus podia, com um sopro, ter eliminado o Faraó. Mas, deveras, para isso que hei mandado, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra.
ele trava uma batalha com o faraó, para que toda a terra soubesse quem realmente é o Senhor. Ah, vocês consideram o faraó como Senhor? Eu vou mostrar para vocês quem é o Senhor. Uma batalha começa a ser travada. Olha para vocês verem aqui, que não apenas ele estava preocupado com aquele povo, com aquela terra, não apenas do Egito, mas toda a terra, mas também para todos os tempos. Olha em Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2. O que ele diz? 10, 1 e 2 diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios. E quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Não apenas uma demonstração que fosse lembrada naquele momento, mas para que os filhos dos filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, ficassem sabendo como que Deus zombou do poderio de Faraó. Ah, o Faraó é dono do meu povo por 400 anos, então ele vai ver só o que é. E ele também faz algo interessante, Êxodo capítulo 8, volta um pouquinho, no capítulo 8, para mostrar o poder dele. Ele fala algo interessante em 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 20, do 20 ao 23. Diz o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te ao Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e na casa dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra do Gósen, em que habita o meu povo, para que nele não haja enxames de moscas, e sabeis que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Deus se mostra tão poderoso aqui, manifesta o poder dele de uma forma tão grande, o El Shaddai, para determinar que ele também é Adonai, que ele faz algo terrível numa região e não faz na outra. Mostrando a distinção que Deus pode fazer. Eu assisti uma vez um filme em que um professor foi dar aula para um filho de um tirano, e esse tirano ele matava as pessoas assim, para ele mostrar que ele era poderoso, ele matava as pessoas fácil. Aí esse professor pensou o seguinte, assim, como que eu vou tentar fazer? Embutiu na cabeça desse poderoso o seguinte: olha, mais poderoso não é aquela pessoa que tem o poder de matar, mais poderoso é aquela pessoa que tem o poder de matar, mas resolve não matar. Aí esse homem começou a fazer isso. Começou a falar assim: eu posso te matar, mas não vou te matar não. E começou a não matar as pessoas. Aqui é o que Deus mostra. Ele mostra uma distinção. Este povo eu vou fazer sofrer. Este povo não vou fazer. E a vida inteira Deus fez isso. Ah, não, todos nós vamos para o céu juntos. Não existe uma distinção. Uns vão viver eternamente com Deus, outros vão viver eternamente sem Deus. Ah, lá no céu todo mundo vai ser igual. Não, vai ter distinção também. Uns vão receber galardão X, outros vão receber galardão Y. Ah, mas todos os apóstolos de Jesus era igual? Não, era diferente. João tinha uma liberdade tal que ele estava encostado a cabeça no ombro do Senhor, ao ponto de quase até dormir. Enquanto tinha alguns apóstolos que tinham medo até de chegar perto do Senhor, de distanciamento. Teve 4 apóstolos que iam onde que Jesus ia. Tem outros apóstolos que eram tão assim, apagaram o presente deles na Bíblia, que você só sabe o nome deles quando cita a lista. O nome dos 12 apóstolos está aqui. Mas esse apóstolo é apóstolo?
Eu não vejo ele na hora da história contando. Existe distinção, sim. Talvez por mérito, talvez devido ao pecado, talvez porque o Senhor assim o quis. Como eu disse, na época de Daniel, Daniel ficou no palácio profetizando. Ezequiel ficou lá perante o rio, junto com o povo, naquelas tendas, lá numa situação precária, profetizando. E Jeremias ficou lá em Jerusalém, destruída, profetizando. Existe distinção, sim. Por quê? Porque Deus quis. As pessoas têm mania de colocar o seguinte assim: ah, Deus fez, por que Deus fez? Porque Ele fez, porque Ele fez. Porque Ele é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas não só Ele é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele também é o Senhor. Ele, como Senhor, Ele não apenas consegue determinar sobre a vida das pessoas que não servem Ele, como principalmente aqueles que servem. Como você entrega a sua vida para o Senhor, você fala assim: olha, eu aceito Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador, é algo muito sério. Por que meu único Salvador? Todas as situações que Ele vai me salvar é só Ele, porque eu sei que é só Ele, porque Ele é o Shaddai, Todo-Poderoso. Mas também eu permito que Ele seja o meu Senhor, o meu Adonai. Eu aceito Jesus como meu Senhor, o único Senhor. Lá no catolicismo era Maria, era João, era Pedro. Lá no idonismo era tal. Lá no Islã era Maomé, não. É Yahvé, é Alá. Não, é Jesus. Está bem nítido. Jesus é meu único Senhor. É isso que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você permite que Ele comece a interferir na sua vida. Quando você permite que Ele comece a agir na sua vida, se antes de você ter Ele como seu Senhor, Ele já manifesta o que Ele quer na sua vida, principalmente quando você literalmente permite. Quantas e quantas vezes Deus levou eu e minha esposa para situações que a gente não queria? Quantas e quantas vezes que a gente foi no supermercado para fazer compra, a gente comprou o que a gente não queria e deixamos de comprar o que a gente queria? Isso é Ele ser Senhor. Quantas e quantas vezes nós estivemos assim, mas a gente quer que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Em tudo. Em todo momento. Aí você vai ver distinção, sim. Quantas e quantas vezes que eu vi Deus fazer distinção entre eu e minha esposa. Entre nós e outras pessoas, até mesmo no meio da parentela. Agora, para você ver o forte do confronto, quem ganhou esse confronto? Nós já sabemos, mas está aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 14. Nós temos que acelerar porque nós temos que ir para o Aba. Não ficar só aqui. Cada um deles é para a gente ficar direto, mas tem que mostrar a distinção entre um e o outro. Por isso que eu tenho que acelerar um pouco. Aí há um detalhe. Êxodo 14, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente ao Pen-Airot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endureceu o coração de Faraó, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Até o 4. Aí nós pulamos para o capítulo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí vai lá no versículo 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou
tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dele com tambores e com dança. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés cantava, Moisés cantava aqui: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E Miriam respondia: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa batalha de dois donos, o destino foi esse aqui. E olha para você ver que foi muito tempo. Aqui como é que fala? Aqui, ó. Êxodo capítulo 32. Lá para Abraão, Deus fala 400 anos. 32 não, 37. Não, 12, perdão, volta lá, 12, perdão, me perdoe. Êxodo capítulo 12, versículo 37. É 12, 37, não versículo capítulo 37. É 12, 37. Mostra o tempo. Deus falou para Abraão que seria 400 anos. 12, 37 diz o seguinte. 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, quer dizer, gente de outros povos, ovelhas, gado e muitíssimos animais. E cozeram bolo, asmos de massa e levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados para fora. Não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Por que 430 anos? Era aqueles 400 anos de tirania, mais os 30 anos aproximadamente na época de José. 430 anos de escravidão. Aí o diabo vai e não fica satisfeito com essa vitória que foi dada. Olha aqui em Êxodo capítulo 32. Miriam cantou, Moisés cantou. Mas o que estava sendo travado aqui não é uma luta entre Deus e Faraó. Era uma batalha espiritual. Aí essa batalha espiritual é distinguida aqui. Olha para vocês verem aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Olha só. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-os de Arão e disseram: levanta, faz para nós Deus que vai diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem a quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse Abraão: tirai as argolas de ouro das orelhas e de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou das argolas e os trouxeram. Estes, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que os tirou da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Qual o Senhor? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Não era o faraó em si que estava sendo julgado aqui, era Satanás e demônio. Satanás ficou com ódio de Deus ter tirado aquele povo eleito da tirania dele. Vai, vem aqui e faz um bezerro de ouro e fala o seguinte assim: eis aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Para voltar o quê? Na tirania de novo de Satanás.
E Deus fez aquela providência em que eles, mais uma vez, voltaram ao poderio de Deus. O que eu quero dizer para vocês isso? Essa manifestação do diabo através de Faraó em ser dono daquele povo eleito. Quantas e quantas vezes que a gente percebe isso? Antes da gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você não percebe, mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vai perceber como que você estava na mão do diabo, como que o diabo era dono do Senhor, como que o diabo te dominava. Aqui mostra nessa batalha isso, o domínio de Satanás e o domínio de Deus. E Deus prevaleceu quando Moisés e Miriam cantou, mostrando isso. Mas e o Deus Pai? Ali nós falamos, Adonai, o Senhor. Nós falamos El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas e Pai? Olha para vocês verem aqui uma expressão bonita num momento tão difícil. Marcos capítulo 14. No momento que Jesus estava próximo a ir para a cruz, para consumar todo o propósito da vinda dele aqui na terra, no momento que estava para ser mais cruciante da vida dele, ele fez uma oração ali no Getsemane. Na hora que ele chegou no Getsemane para fazer uma oração, no momento crucioso da vida dele, durante todo o ministério ele chamava Deus de Pai. Ah, eu vou para o Pai, é o Pai, é o Pai. Pai significa o quê? Ab. A primeira pessoa da Trindade. Ab, o Pai. Mas aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 35 e 36, ele fala algo muito mais específico. 14. Capítulo 14, 35. Ele diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orando para que, se possível, lhe fosse poupar aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. No 36, como é que fala no seu, Jandeira? O iníciozinho. Abba, Pai. Abba, Pai. Todas as Bíblias existe uma tradução, Abba, Pai. Não chama apenas Pai, por ele você dizer o seguinte, e dizia, Pai, tudo te é possível. Mas não, Abba, Pai, por quê? A tradução de Abba é paizinho. E se você for ler aqui, vai ser o quê? Paizinho, pai. Lá em Minas, tem uma maneira muito carinhosa de chamar o pai, de chamar a mãe, de papai, mamãe. E eu fui criado assim. Então, ô mamãe, ô papai, é uma maneira muito íntima. Quando ele colocou aqui Abba Pai, ele quis mostrar uma intimidade muito profunda. Não é apenas ser filho, mas é ser um filho íntimo, é ser filho bem... Você entendeu? Abba Pai, papai, meu paizinho, se possível, paizinho. Você sabe o que é você chegar perto de um pai, de uma mãe, de uma maneira muito carinhosa, muito íntima, para contar um segredo, ou para pedir alguma coisa, ou para abrir o coração. É aquele momento mais íntimo. Foi esse aqui. Ah, papai, papai, paizinho. Deus aqui, sendo manifesto como o Abba. Não é apenas o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Não é apenas o Adonai, o meu Senhor, mas além de ser Senhor, é meu Pai. O Senhor tem o seu súdito como escravo. O Pai, não. Ele tem aqueles inferiores como filho. Filho é bem diferente de pai. E ele quis se apresentar como o quê? Como pai. Paizinho. Algo muito íntimo. Mas não deixa de ser o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É algo muito íntimo, pai, paizinho, papai, mas não deixa de ser o Senhor, Adonai. Olha para vocês verem aqui
quando ele nos ensina a orar. Jesus é o sinal a orar. Está aqui em Lucas, capítulo 11. Aqui ele não fala do Abba, papai. Aqui ele fala sobre o Abi, Bemudo, o pai. Quando o pessoal pede para ele, ele fala aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4, diz assim, Lucas 11, versículo de 1 a 4, Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso, cotidiano, dai-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Existe uma polêmica muito grande aqui, que pessoas costumam querer transformar essa oração em reza, e começa a recitar sem entender. Aqui não quer dizer que você deve orar somente isso. É como diz o seguinte, quando você não tiver nada para falar com Deus, e sempre temos alguma coisa para falar com Ele, fala dessa maneira, né? Chega dessa maneira. Como que eu vou chegar dessa maneira? Eu posso fazer isso em momento geral. Pai, hoje eu coloco o dia na Tua presença. Pai, abençoa este alimento. Pai, me ajuda nessa tarefa. Mas aqui, ele está dando uma base geral. Primeiro, chega a Deus como Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o Abi. Pai, santificado seja o teu nome. Ele é o Pai. Um Pai nosso deixa bem clara essa relação. Depois ele coloca os detalhes. Sustenta-nos. Perdoa-nos. E nós também vamos perdoar os nossos inimigos. Não deixa a gente cair em tentação. São bases de orações que você pode estender em geral. Não é ficar nisso aqui apenas, mas o mais importante, Pai. Aproxima-se dele, chamando de Pai, Papai. Outra coisa interessante aqui é que você fala comigo, como que isso pode acontecer? Está aqui em João. João capítulo 1. Não é todo mundo que pode chamar ele de Pai. Não é todo mundo que pode chamar ele de Senhor. Quem pode chamar ele de Pai? Está aqui em João, capítulo 1, versículo 11. Está falando de Jesus aqui. Diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o recebeu, que é os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algo diferente. Uma coisa é você nascer e você ter seu pai e sua mãe como pai e mãe. É da vontade do homem, é da vontade da carne. Mas você precisa ter Jesus como seu pai. Sendo o quê? Aceitando ele como Senhor e Salvador. Todos que creram no seu nome passaram a ter o poder de serem filhos de Deus. Você vai conhecer o El Shaddai. Você vai conhecer o Adonai. Mas você vai passar a conhecer também o Abba. Abba, Pai. Olha para vocês verem aqui que o diabo tentou
e tenta pegar um título para ele, como aconteceu lá. Olha aqui para você ver em João capítulo 8. Da mesma forma que o povo lá no Egito passaram a ter Deus como pai, mas fizeram um bezerro de ouro e desvirtuaram para poder voltar a ter o dono antigo, existe um perigo nosso. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Ele passa a ser seu pai, mas o diabo não está satisfeito. Ele vai fazer de tudo para pegar o senhorio dele, principalmente neste detalhe que o próprio Senhor Jesus falou. João 8, versículo 44. Evangelho de João 8, 44 diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Desejo que do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é propício, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Ele foi homicida. No princípio, todos que matam têm o diabo como pai. Ele roubou. Todos que roubam têm o diabo como pai. Mas ele mentiu e ele é o pai da mentira. Quando um crente, quando um servo de Deus, ele abre mão da verdade, porque Jesus é a verdade, e ele usa a mentira, nem que seja para salvar alguém, nem que seja para poder ajudar alguém, nem que seja quase que, entre aspas, inconsciente, mas for uma mentira elaborada, ele está tendo o diabo como pai. Qual a diferença que tem entre o equívoco e a mentira? Entre o engano e a mentira? Eu faço algo e eu não percebi. Isso não é mentira, esse é equívoco, é engano. Para ser mentira, eu tenho que ter elaborado, nem que seja inflação de segundo na minha mente. Tem mentiroso que é tão mentiroso que acredita na própria mentira. Então tem que ter um trabalho psicológico tão grande na vida dele, poder trazer ele em torno de novo e falar assim, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Porque a mentira se tornou tão forte na vida dele que a mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Mas em maior parte você sabe quando está mentindo. Nem que seja fração de segundo. Você está sendo o quê? Está tirando o senhorio de Deus para poder ter o senhorio do diabo. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho. Mas se você usa as armas do diabo, você muda de dono, você muda de pai, você passa a ter o diabo como pai. Volta a ter Jesus como seu pai. Olha o que acontece aqui, está acabando. Para quem é que tem Jesus como pai? João, Evangelho de João, capítulo 3, fala algo muito interessante. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala aqui de 3 a 8. A isso respondeu Jesus, João 3. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admiras de que eu te diga, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vai entender direito, muito direito, o que significa ter Jesus como seu dono. Ele é como o Espírito, como o vento. Ele vai e vem, na direção que Deus não quer. Quantas vezes falei para vocês que nós queríamos fazer algo e Deus não permitiu e Deus fez a gente voltar? Por quê? Porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Então todos aqueles que nascem de novo é como o vento. Ele
vai e vem ao quê? Ao rumo, à direção, à diretriz do seu Senhor. Mas não é só Senhor, é Pai. Porque ele nasceu de novo. Ele tem Jesus como Senhor, mas ao mesmo tempo como Pai. Olha para vocês verem aqui em Coríntios, 2 Coríntios, não, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, já querendo encerrar, penúltimo texto que a gente vai ler para a gente poder encerrar, está lendo aqui a propósito de 1 hora, espero que eu não tenha atropelado o tempo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Paulo diz algo interessante. 1 Coríntios 2, versículo 13. Disso também falamos, não em sabedoria ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, que é aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem pode instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual aqui não é aquela pessoa, eu sou kardecista, eu sou espiritualista. Não. O espiritual aqui é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Até aqueles que têm a seita afro, que acreditam aceitar, eles percebem depois, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que eles eram escravos do diabo. Aqueles lá no catolicismo que estavam acreditando, estavam servindo o Senhor como Senhor e Salvador, da maneira deles, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, da mesma forma. Aqueles judeus, quando eles estão ali naquele judaísmo, quando eles aceitam Jesus, da mesma forma. Aquele muçulmano, qualquer religião, não importa qual. O crente, que é filho de crente, que está ali acreditando ali que ele é pastor, que ele está servindo a Deus, não, ele é escravo do diabo. Ele só vai passar a ser filho de Deus quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. O crente, o evangélico, o religioso, o católico, o bandista, o muçulmano, todos eles são tudo criatura. Mas só vai ter ele como Senhor, Adonai, como Abba Pai, o Paizinho, aceitando ele como Senhor e Salvador. Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta para todo mundo, mas como o Senhor é para uns. E como Abba Pai é muito mais íntimo, muito mais. Como que eu faço para poder ser, então, esse filho? Está aqui em Romanos. Volta um pouquinho, eu estou indo para frente. Para encerrarmos, Romanos, capítulo 10, versículo 9. É simples. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Você precisa de crer nele, mas você precisa de confessar com a boca que ele é o seu Senhor, ele é o teu Adonai. Você sabe, o mundo inteiro sabe que ele é o Shaddai, que ele é o único todo-poderoso, mas deixe ele ser o seu Senhor. Mas mais ainda, deixe ele ser o seu Abba Pai. Aceita o Senhor como Senhor e Salvador, entregue teu caminho, a tua vida a ele. Ora após mim, eu digo meu nome, você diz o seu. Diz o seguinte: eu, Carlos, você diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes,
e até por omissão eu entristeci o coração de Deus, por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Eu tenho visto que o diabo tem sido meu Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Por isso eu entrego a minha vida, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora eu me dirijo a você. Não é apenas quando você mente que você deixa o senhorio de Deus para que o diabo seja seu senhor. Que você deixa Deus ser seu pai para que o diabo seja seu pai. Homicida, roubo, tudo quanto é coisas que são práticas satânicas. Quando você adere a ela, você está mudando de senhorio. O diabo é o pai da mentira. Vós sois filho do diabo. Mas você pode voltar. Como aquele povo ali que fez aquele bezerro mudando o senhorio e houve o conserto. Como Pedro e tantos outros, houve o conserto, é um conserto para você. Volta ao senhorio de Jesus. Volta a ter ele como seu pai, paizinho. Retorna ao caminho do Senhor. Ora após me dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Quero voltar a ter o Senhor como o meu Adonai, o meu Senhor. Mas também quero voltar ao Senhor ter a intimidade comigo, como o Abba Pai, o meu paizinho. Por isso eu lhe peço, volte a ter comunhão comigo, Senhor. E te peço também, me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Porque o Pai Nosso mesmo diz que eu só sou perdoado se eu também perdoar os meus irmãos. Me ajude em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Senhor Deus, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Sim, todos sabemos que o Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas também, ó Deus, que eles possam permitir que o Senhor, em cada momento, cada detalhe, seja também o Adonai, o Senhor da vida deles. Não mais eles, mas que o Senhor reine neles. Sim, ó Deus. E também que o Senhor possa ter cada vez mais intimidade, para que possam ter a liberdade de chamar o Senhor de Pai, Paizinho, Papai, Abba, Abba Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca agora em tua presença, não apenas esse que aceitou, esse que retornou, mas coloco todos que estão assistindo, ouvindo em tua presença. Coloco a mim e a Jandira em tua presença. Na autoridade que me desse dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Que a gente possa ver o Senhor, sim, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Que a gente possa ver o Senhor, sim, como o nosso Adonai, o nosso Senhor. Mas também o tempo todo, a gente possa ter a intimidade de ver o Senhor como nosso Pai, nosso Papai, nosso Paizinho, nosso Abba Pai, Abba